Fala, meus queridos e queridas! Como vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo a respeito de reserva de emergência. É um dos temas mais pedidos no meu Instagram. Todo dia eu respondo pergunta a respeito de reserva de emergência. Agora eu vou explicar um pouco para vocês o que seria essa nossa reserva de emergência, o porquê que ela é importante e como é que você vai fazer para investir na sua reserva de emergência. Então, vem comigo. Primeiro, o que seria a reserva de emergência? A reserva de emergência ela é o seu colchão de segurança. Ela é a fundação que estrutura os teus investimentos. É como se fosse um escudo protetor que vai te proteger de todos os empecilhos e eventualidades que acontecerem na sua vida. A reserva de emergência ela precisa ter duas características fundamentais. Ela precisa ser um investimento conservador, que você não pode sofrer com as oscilações do mercado, que vai que justamente numa baixa é quando você precisa resgatar o seu dinheiro. E ela precisa ter liquidez imediata. E entenda por liquidez imediata você conseguir retirar o dinheiro a qualquer momento. Então são os dois pontos mais importantes. Essa reserva, por que a gente chama de fundação dos seus investimentos? Porque é ela que vai sustentar todas as outras camadas. Então as paredes, o nosso piso e o nosso teto, que seriam os demais investimentos, como por exemplo, todo mundo pergunta o próximo passo após a reserva de emergência, Rafa. São CDBs com um pouco mais de prazo, divididos entre inflação e pré-fixados. Nossa reserva de emergência sempre está atrelada à Selic, e a Selic é o valor mínimo que você deve aceitar pelos investimentos conservadores e com liquidez imediata. Então, como se fosse uma taxa base, é o custo do nosso dinheiro. Inclusive, ela serve como referência na nossa política monetária nacional para controlar a inflação. Você joga a Selic lá em cima para apertar a inflação para baixo e você joga a Selic um pouco mais para baixo para estimular a economia. Até porque quando a Selic está muito alta, não faz muito sentido para os empresários expandir o seu negócio. Até porque você consegue ganhar muito dinheiro com renda fixa. Por que você vai gerar emprego? Por que você vai trabalhar no final de semana? Por que você vai levar problema para casa? É muito melhor você investir em renda fixa. Inclusive, no momento que estou gravando esse vídeo, estamos com taxas altíssimas de renda fixa. Uma Selic em 13,75%, que é uma taxa bem elevada. Então é um momento que a tua reserva de emergência vai render pra caramba e você vai ficar super feliz com ela. Por que você deve ter uma reserva de emergência? Porque a vida tem um monte de imprevistos. Vai ter um dia que você vai estar ali tomando a tua água, por exemplo, e ela vai cair em cima do notebook. Notebook esse que você precisa para trabalhar, você tem que entregar um relatório naquela semana, você tem que entregar um trabalho do seu colégio e vai ter que comprar outro, vai ter que levar ele para manutenção. Vão roubar o teu celular, você vai perder o teu celular fazendo uma trilha na praia, você vai precisar comprar outro celular. Se você tem investimentos com prazo, você não consegue resgatar esses investimentos. Por isso que a primeira etapa, uma das etapas mais fundamentais para qualquer investidor, para qualquer pessoa preocupada com a saúde financeira, é justamente a nossa reserva de emergência. Você pode ter algum tipo de doença na família, deu uma ventania e arrebentou alguma parte da tua casa, você vai ter que consertar, furou o telhado, por exemplo, na próxima chuva vai entrar água. No dia seguinte, você vai ter que ir na loja de material de construção e vai ter que contratar alguém para resolver esse seu problema. Então precisa ter reserva de emergência. Um outro ponto que muita gente me pergunta: Rafa, eu tenho dívidas, eu formo a reserva de emergência em paralelo e vou pagando as minhas dívidas? Negativo. Primeiro paga todas as suas dívidas e depois você começa a formar reserva de emergência. Dívida é muito caro, então resolve esse problema das dívidas primeiro para depois você começar a ter uma tranquilidade com a sua reserva de emergência. E onde é que eu vou investir isso, Rafa? Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Primeiro lugar que você pode deixar a tua reserva de emergência, pode deixar numa NuConta, no Nubank. Qual que seria a vantagem? O aplicativo é bom, é extremamente simples, é fácil de abrir a conta. Qual que seria a desvantagem? Ele só começa a render a partir de um mês do investimento. Então, se você retirar com 15 dias, 20 dias, 25 dias, toda a sua rentabilidade vai para o bolso do Nubank. Afinal, eles também têm que ganhar dinheiro. Então, esse é o preço pela praticidade. Outra desvantagem: se você sempre investir pelo Nubank, você nunca vai se familiarizar com o ambiente de uma corretora. Esse ambiente é extremamente importante para você evoluir como investidor. Portanto, para mim, o lugar mais interessante para você deixar a sua reserva de emergência é na própria corretora. Eu, por exemplo, utilizo o BTG Pactual, que para mim funciona muito bem, tanto a parte de banking, que seria para recursos bancários, quanto a parte de investimentos, onde eu invisto ali todos os meses, construindo meu patrimônio, caminhando rumo à minha liberdade financeira. Outra desvantagem de você deixar numa NuConta: você deixa na NuConta, você simplesmente vai ficar olhando aquele valor o tempo todo. Então é como se fosse uma barra de chocolate, tá no criado mudo lá da tua cama.
ou tá ali na mesa que você utiliza para fazer seus estudos. Invariavelmente, se você olha para aquilo o tempo todo, fica muito mais fácil de você gastar em coisas que não são uma emergência. Em situações, o pessoal te chamou para fazer uma viagem para uma casa de praia, né? Deu vontade de pedir aquele iFood, deu uma preguiça, tá chovendo um pouco, vou pra academia de Uber. Então você acaba gastando a sua reserva de emergência se ela tem um acesso muito fácil. Se você deixa isso na corretora, que você não olha todos os dias, é muito mais fácil você manter a disciplina, conseguir guardar esse valor por mais tempo e utilizá-lo apenas em emergências. Vamos lá, uma vez que eu tenho conta no BTG Pactual, onde que eu deixo a minha reserva de emergência? Como investir esta reserva? Muito simples, você tem algumas possibilidades. Primeira de todas, Tesouro Direto. Você pode emprestar dinheiro para o governo. Seria o nosso Tesouro Selic. Você vai pela plataforma em Produtos, Tesouro, seleciona Tesouro Selic e faz a sua aplicação. Outra possibilidade, uma das que eu mais gosto, inclusive, é o CDB de liquidez diária. O CDB de liquidez diária rende 102,5% do CDI, um pouco mais do que o Tesouro Selic, e você pode retirar diariamente, das 10 horas da manhã até as 15 horas, que é o horário que funciona a renda fixa. Então existe essa única limitação, mas ele rende um pouco mais. CDB é quando você empresta dinheiro para um banco. E a outra possibilidade seria através de fundos de investimento conservadores com prazo de resgate curto, no mesmo dia ou no dia seguinte, que a gente chama de D+1 ou D+0. Essa possibilidade é a que eu utilizo na minha conta pessoa física. Geralmente ela rende um pouco mais, mas pode ter leves oscilações, dependendo do momento de mercado. Então, se você é um investidor iniciante, está começando agora, vai no CDB. Ela é o que representa a melhor relação de risco-retorno, para você não sentir nenhum tipo de desconforto ou frio na barriga. Se você já é um investidor um pouco mais avançado, quer ganhar um pouquinho mais na tua reserva de emergência, os fundos de investimento são ótimas possibilidades. Existem diversos fundos, né? Um dos que eu utilizo, por exemplo, D+1, é o fundo da Risa. Outra possibilidade, EQI Liquidez. Outra possibilidade, o fundo da BV, que é D+0. Então existem dezenas de fundos com liquidez diária que são conservadores. Você pode investigar as possibilidades e ver o que é mais atrativo para você. Mas Rafa, como é que eu faço para executar esses investimentos na prática? Tesouro já expliquei. CDB de liquidez diária, você vai clicar em Produtos. CDBs, você vai filtrar por liquidez diária. Ali tem alguns filtros na plataforma pelo computador e vai selecionar ali a opção com liquidez diária. Então, muito fácil. Inclusive, corre lá no meu Instagram, @RafaelEmilara, que tem um destaque com fotos explicando passo a passo, se você se sentir desconfortável com essa explicação mais breve, né? A explicação dos destaques é um pouco mais robusta, um pouco mais visual, você vai conseguir visualizar isso na prática. Fundos de investimento também é muito simples. Você vai ali em Produtos, Fundos de Investimento. Você vai filtrar por fundos conservadores e vai clicar ali na parte de prazo para resgate, que tem o filtro. Você clicando ali, você vai ver que ele já vai filtrar pelos com resgate mais recente até um resgate um pouco mais longo. E aí você olha as opções que existem de fundos D+0. Forme a sua reserva de emergência porque ela é muito importante e só quem tem reserva de emergência já precisou utilizar, sabe da importância que ela tem e o quanto ela resolve a nossa vida, salva a nossa vida em determinadas situações. Aquele abraço, contem comigo. Se inscrevam no canal, deem aquela curtida para estimular o Rafa a continuar produzindo conteúdo, manda para algum coleguinha e vamos que precisarem, estamos por aí.